Neste caso vamos ver como é que eu posso usar uma animação clássica para criar um filmezinho em flash com animações alusivas ao Natal. Eu já tenho aqui tudo preparado, tenho a animação pronta. Como podem ver, tenho aqui imensas camadas, tenho vários objetos. E vamos ver como é que isto então resulta. Carregar em Ctrl Enter. Portanto, as imagens aparecem todas, ficam um bocadinho, saem. Entretanto, aparece a palavra Feliz Natal e aqui a estrela roda. E depois aparece um texto. Ora bem, então, tenho aqui um fundo, uma camada com um fundo, que de facto eu dou-lhe uma cor com um retângulo, mas nem era preciso. E este fundo existe durante toda a animação. A animação estende-se até ao quadro 175. O que é que vai acontecendo? Vão entrando vários elementos, por exemplo, o Pai Natal, neste caso, entra e ocupa a posição que lhe coube, que é aqui este canto. Fica lá há algum tempo, entretanto começam a aparecer os outros objetos. E depois de todos os objetos estarem, e permanecem durante alguns segundos, algum tempo, começa tudo a desaparecer. Portanto, cada um destes elementos à vez vai desaparecendo e depois vemos que há aqui o texto que diz Feliz Natal começa a aparecer e desloca-se também. Entretanto, aqui aparece o texto, não tem nada de extraordinário, é só texto. A estrela está aqui nesta camada, aqui ela roda, ou seja, temos aqui uma rotação que é feita à estrela. E ainda temos aqui na última camada o som que acompanha esta animação, uns sinos, uns guizos de Natal. Portanto, basicamente, como é que nós vamos fazer então isto tudo? Parece muito complicado, tem para aqui muita coisa, mas é relativamente simples de se fazer. Bom, então vamos criar um novo ficheiro. O tamanho aqui é 220, eu vou escrever 220, aqui é 12 frames por segundo e vamos fazer OK. Pronto, eu vou dar aqui esta camada o nome fundo e no caso eu até usei a ferramenta retângulo e defini aqui um retângulo que vai ter a cor de fundo, era um cinzento escuro e não quero contorno, portanto retiro o contorno e tenho então aqui o fundo que se vai prolongar até ao quadro, posso ver aqui Small 195, faço um F5 e tenho então aqui o meu fundo. Vou para já então importar os objetos que preciso para aqui para a biblioteca. Import to library, file import to library e vou importar então tudo que preciso para isso. Preciso destas figuras todas, preciso aqui do som, e falta-me aqui uma figura que é esta. Pronto, acho que está tudo. Então aqui na biblioteca eu já tenho todas as minhas figurinhas. E tenho aqui o Bells. No Bells eu arrasto o Bells para o palco e já tenho então aqui o som. Não dura a animação toda, ele para no 451 mais ou menos, 152 vemos aqui, mas não há problema. Como não vou precisar mais do fundo, vou bloquear e crio uma camada então para o Natal 1, figura Natal 1, que vai começar aqui a animação. Portanto, eu posso, neste caso eu não vou ligar ao que tinha, vou inventar aqui um bocadinho. Portanto, o Natal, este Pai Natal vai começar aqui, por exemplo, vai usar 20 quadros para chegar ao ponto onde vai ficar estacionado.
Portanto, vou usar a tecla F6 para inserir um keyframe e vou estacionar aqui neste cantinho. Ou seja, entre estes dois keyframes eu já posso criar uma animação clássica, porque já defini a posição inicial e a posição final. Se eu mexer a cabeça de leitura, já vejo que está aqui a ser animada a minha animação. Entretanto, vou criar camadas para os outros objetos. São uma série deles, portanto, Natal 2, Natal 3 e aqui é o texto. Ok, pronto. Nesta Natal 2 vou inserir, por exemplo, os guizos, sinos. Mas não quero que eles existam logo aqui, quero que eles existam desfasados, ou seja, o Pai Natal já se começou a mexer e então posso fazer assim, desloco ligeiramente e terminam também ligeiramente mais à frente. Vou fazer aqui um F6 e eles vão ocupar, por exemplo, esta posição e animo também já. Para o Natal 3, em vez de colocar logo ali o keyframe, eu vou fazer assim. Seleciono o quadro onde quero que comece, faço F6, fica vazio porque ainda não tem lá a figura e coloco a figura aqui e animo até esta frame e faço Create Classic Twin. Ou seja, o que é que eu já tenho? Já tenho isto. Já completei aqui a animação de todas estas figuras, portanto podemos já ver o que é que está aqui a acontecer. Elas entram todas em escada, como podem ver aqui, os tempos de entrada estão desfasados, assim como os tempos de chegada. Portanto, as figuras vão ocupando os seus lugares e depois, como ainda não fiz mais nada, elas mantêm-se até ao quadro 195. No entanto, o que eu quero agora é que elas se mantenham algum tempo e depois comecem a desaparecer. Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou definir aqui mais ou menos no 90. Vou fazer F6. E então vou para a primeira camada, Natal 1, vou fazer com que o Pai Natal saia. Já agora ele entrou de lado e pode sair, por exemplo, aqui em 105, mais ou menos, vai sair assim. Ou seja, vou animar este bocadinho com Create Classic Twin e então o que nós vemos é que o Pai Natal já sai e sai do palco, uma vez fora do palco já não se vê. Se fizer Ctrl Enter, ouço o som, as imagens ocupam os lugares e este vai ser o primeiro a sair. A ideia depois é repetir para todos os outros. Então o que é que eu vou ter que fazer? Posso pô-los desfasados, ou seja, já não me interessa propriamente que isto exista assim. Vou então usar aqui um desfazamentozinho. Neste caso temos os sinos. Os sinos entraram por baixo, portanto podem sair para o lado, só para não ser igual. Faço F6 e posso pô-los a sair assim. Animo este bocado. Portanto, tenho a posição inicial, a posição final, crio a animação clássica e vejo o resultado. Mais uma vez, Ctrl Enter, só para ter uma ideia melhor. E podemos ir fazendo estas operações. Portanto, neste momento estou a criar o ponto de saída de cada uma das figuras. Eu já tinha feito o inserir keyframe, estou só a desfasar aqui os pontos de saída. E agora vou também fazer aqui, neste caso para o Natal 3, que é ali o floco de neve, faço F6.
Portanto, ele veio de baixo, pode sair para o lado, ou seja, ele aqui pode sair para ali. E faço então a animação. Create Classic Twin. Neste caso o floco de neve também já sei. E vou fazer assim para todos. Aqui na estrela, inclusivamente podemos mudar aqui o nome da camada para estrela, para ser mais fácil, porque é um objeto aqui importante, porque ele tem que rodar. Não sai do sítio, portanto a posição inicial é igual à posição final, nem precisávamos disto, mas este bocadinho de tempo eu quero que ele rode, por isso realmente tinha que ter aqui o quadro-chave, ou keyframe. Vou fazer Create Classic Twin, e agora o que é que eu posso fazer aqui? Tenho aqui a minha estrela, mas na animação que está aqui, na animação que tenho aqui, o que é que eu vou fazer então para que a estrela rode? Eu tenho aqui Rotate Auto, eu vou mudar aqui, de maneira a que possa ter aqui o número, e então o que é que eu vejo já? A estrela já roda e depois fica lá. Basta-me então acabar aqui no boneco de gengibre. A posição final, ele entra daquele lado, pode sair, por exemplo, para ali. Portanto, aqui esta posição, e vou criar a animação. Vamos ver como é que ficou. Ctrl Enter. Os objetos entram, ficam, permanecem, começam a sair, a estrela roda. Agora o que é que falta aqui? Nós já tínhamos visto que, entretanto, acontece aqui uma coisa ao palco. O palco também fica mais claro. Portanto, mais ou menos quando começam a sair os objetos, o palco fica mais claro. Portanto, eu vou ter que desbloquear o palco. Portanto, vamos colocar aqui uma keyframe, fazemos F6, selecionamos o fundo. É um bocado difícil selecionar o fundo quando tenho outras imagens aqui constantemente lado a lado, mas já tenho aqui então o fundo selecionado. Faço converter para símbolo, o símbolo do tipográfico. Ok, e então mais ou menos por aqui no 155 faço F6. E o que é que eu vou fazer ao fundo? Aqui no Color Effect, uma vez que ele já é um símbolo, eu vou no alfa fazer com que ele fique mais claro, ou seja, ele aqui está escuro e quando chegar aqui está mais claro. Mas para isso, para ver uma transição suave, eu faço uma animação clássica entre estes dois pontos, e então já vejo o fundo a ficar de uma cor mais clara. Basicamente agora o que me faz falta é definir o texto. Portanto, escrevo aqui a palavra Feliz Natal e depois ela vai aparecer. Portanto, aqui no nosso exercício, aqui vou escrever então Feliz Natal neste quadro. Uso a ferramenta texto e escrevo aqui Feliz Natal. Coloco aqui o texto. Por acaso a cor era mais avermelhada. O texto não começava aqui, começa aqui. Eu não carreguei em F6, provavelmente. Pronto, estão alinhados. Vou converter o texto para símbolo do tipográfico, e neste caso, aqui no alfa, em Color Effect, em alfa, eu vou torná-lo invisível ou totalmente transparente. Entretanto, ele vai ficar visível aqui. Portanto, vou carregar aqui em F6 e no alfa ele vai
ficar totalmente visível e vai se deslocar ligeiramente. Animo entre os dois quadros-chaves e tenho então o texto a aparecer e a deslocar-se ligeiramente. Pronto. Basicamente o que faz falta ainda é fazer a assinatura, os créditos. Neste caso, eles vão existir aqui, portanto, um bocadinho mais para a frente, quando tudo estiver terminado. E então, pode ser também aqui. Coloco aqui um F6 e vou escrever. O que é que eu vou escrever? Multimédia, animação 2D, vocacional oitavo J, etc. Então, eu tenho aqui um tamanho exagerado, vou já pôr mais pequenino, senão não me cabe. Multimédia, nome do módulo, animação 2D. E está escrito o texto. Ele vai ficar mais ou menos aqui. E vai se manter. E eu não quero bem esta cor, quero um branco. É verdana, pode ser um bocadinho maior. Portanto, ele vai aparecer de repente, sem animação. Vamos ver como é que ficou. E está. Entretanto, repete. Pronto, concluímos o exercício. Usamos a animação clássica. Definimos sempre o ponto de início da animação. Pode ser uma posição, pode ser uma transparência, pode ser uma rotação, o que nós quisermos alterar. Temos duas posições definidas, a posição inicial e a final, e podemos criar a animação clássica.